Você abrir a sua Bíblia comigo em João, capítulo de número 14. Nós vamos ler alguns versículos. Hoje é o estudo de número 813 do nosso currículo doutrinário. 813 semanas estudando a palavra de Deus. Estamos aí quase fazendo 16 anos de currículo doutrinário, não é? No ano passado nós completamos 15 anos de currículo doutrinário e esse ano nós estamos indo para 16 anos já que estamos fazendo o nosso currículo doutrinário. João, capítulo 14, versículo 16 e 17, o nosso estudo hoje vai falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Alguém certa vez perguntou para, se eu não me engano, o Billy Graham ou algum outro pastor famoso, pastor de uma envergadura grande, qual que era a doutrina menos falada na igreja, qual que era a doutrina mais importante que não era falada na igreja. E ele falou a doutrina do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é o Emanuel do nosso tempo. É o Deus conosco do nosso tempo. Quem hoje está aqui na igreja, dirigindo a igreja, operando na igreja, é o Espírito Santo de Deus. É Ele o grande guia da igreja, não é? Nós temos uns aos outros, nós compartilhamos, nós falamos da fé, nós temos comunhão, mas nenhuma comunhão é tão importante na igreja quanto a comunhão com o Espírito Santo de Deus e entendê-lo que ele é uma pessoa. O Espírito Santo de Deus não é uma energia, não é uma luz, não é? Ele não é simplesmente um vento, ele não é uma influência, ele é uma pessoa. E uma pessoa com vontade, uma pessoa com direção, uma pessoa com diretrizes, uma pessoa com personalidade, não é? Uma pessoa que tem os seus gostos, tem coisa que o Espírito Santo de Deus gosta, tem coisa que ele não gosta, não é? E, inclusive, o próprio apóstolo Paulo fala que nós precisávamos de tomar cuidado para não entristecer o Espírito Santo que estava no nosso meio. Então, João capítulo 14, versículo 16 ao 17, palavras do Senhor Jesus Cristo. Quantos querem palavra de Deus para o seu coração, digam amém. Amém. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. A doutrina do Espírito Santo é um dos mais bonitos da Escritura Sagrada. O que mais me fascina na pessoa e na obra do Espírito Santo é a sua discrição. O Espírito de Deus é discreto, não é? Ele não chama a atenção para si mesmo. O trabalho, inclusive, do Espírito que ele se propôs a fazer pela sua própria vontade é exaltar e glorificar o Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus aponta a igreja a olhar Jesus. Então, parênteses. Se o Espírito que está operando na igreja não aponta a Jesus, se a ordem do Espírito Santo, enquanto ministrando sobre a igreja, não é apontar Jesus, é muito provável que esse Espírito não venha da parte de Deus. Ok? O Espírito Santo de Deus está na igreja para exaltar Jesus, não é? Desde o estudo da pessoa do Espírito Santo, o seu nome, seus atributos, suas obras, o estudo da doutrina dele, sugere um passeio pelo coração do próprio Deus. Ao nós nos debruçarmos nisso, não estamos apenas analisando uma doutrina, mas nos aproximando reverentemente daquele que habita conosco e está em vós. Ele conhece as profundezas de Deus. Aplique isso na sua vida. O Espírito Santo de Deus conhece as profundezas de Deus. Ele consegue enxergar, ele sabe aquilo que é mais íntimo do coração de Deus. Existe uma expressão que eu gosto muito da Bíblia, você já me ouviu falar algumas vezes, que é aquela que Paulo está explicando para Timóteo. Fala assim, olha, Timóteo, essa é uma palavra fiel, digna de toda aceitação. Que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Ali, Paulo está descortinando essa profundeza de Deus. O que é que Deus hoje mais deseja no mundo? Lá no capítulo 2, versículo de número 5, Paulo diz que o desejo de Deus é que os homens conheçam a verdade. E a verdade através da revelação que há na pessoa do Senhor Jesus Cristo.
O maior desejo de Deus, marque isso, anote, aponte em algum lugar. O maior desejo de Deus não é que você tenha uma casa nova. O maior desejo de Deus não é que você tenha saúde no seu corpo físico. Escute o que eu estou falando. Calma aí, tá? O maior desejo de Deus não é que você viva bem com a sua família. O maior desejo de Deus não é que você ganhe dinheiro. O maior desejo de Deus não é que você seja, entre aspas, feliz. Viu, meu amigo? O maior desejo de Deus não é que você seja feliz. O maior desejo de Deus não é que você encontre um propósito pessoal de vida. O maior desejo de Deus é que você conheça Jesus. E através do conhecimento de Jesus, você seja uma pessoa completa. A minha alegria estará em vós e a vossa alegria será completa. E uma alegria completa é melhor do que uma alegria particular. Porque uma alegria completa é uma alegria compartilhada. É uma alegria comunitária, não é? É uma alegria que transcende uma própria pessoa. Então, se você quer ter o seu lugar ao sol, procure estar no lugar aonde o sol do Espírito Santo brilha. Ele é a grande chave para essas coisas. Ele é a pessoa eficaz. Você não vai ser feliz em lugar nenhum do mundo, a não ser no centro da vontade de Deus, aonde o Espírito Santo de Deus emana e ele glorifica o próprio nome de Jesus, para que aí sim você seja abençoado na sua família, você seja abençoado nos seus negócios, você conquiste aquilo que você deseja. Tem muita gente atrás de conquistas efêmeras. Olha, uma casa zero sem o Espírito Santo de Deus não presta. Uma família abençoada, mas sem a bênção de Deus, abençoado que eu falo com as coisas do mundo, né? Completa, abastada, mas com as coisas do mundo, não é uma família completamente feliz. Não é uma família alegre de verdade, não é? Alguém disse aí, o meu tio repetiu isso para mim, né? Dinheiro não busca felicidade, manda comprar. A felicidade efêmera desse mundo. Eu estava ouvindo esses dias atrás, e tem muito a ver com o nosso estudo de hoje, um grande empresário americano, mas um grande empresário americano. Ele foi um daqueles empresários que participavam daquele grupo Shark Tank, que as pessoas vinham lá vender o próprio negócio delas. E ele falou assim, qual que é a lição mais difícil que você aprendeu com a riqueza? E ele falou assim, como administrar a minha riqueza tendo minha família em volta de mim. Porque por muito pouco a minha riqueza, ela quase destruiu os meus relacionamentos com a minha família. Porque todo mundo se aproximava de mim querendo dinheiro. As pessoas não se aproximavam de mim mais por quem eu era. Eu acabei tendo que uma série de problemas com pessoas próximas a mim. Por quê? Porque eu não conseguia mais acreditar que aquela pessoa que era da minha família se aproximava de mim por causa de mim. Ela queria o que eu tinha. E aí ele montou uma regra lá na casa dele. Ele falou assim, que ele nunca empresta dinheiro para a família. Ele não empresta dinheiro para a família dele. Ele falou, se alguém vier da minha família e vier pedir para mim, olha, eu tenho um negócio e tal, eu queria que você investisse. Ele fala que ele atende a pessoa uma vez. Ele fala assim, olha, eu vou fazer para você um cheque de tantos mil e nós vamos combinar um negócio. Daqui para frente você nunca mais vai me pedir dinheiro. Você não precisa de me pagar esse empréstimo, eu não quero participar do seu negócio, eu não quero fazer parte de nada disso, mas você nunca mais vai me pedir dinheiro nenhum, porque nós estamos hoje. Então, irmão, tem gente aí com o bolso cheio de dinheiro, que não consegue se relacionar com a própria família por causa do dinheiro. Isso não vai resolver seu problema. Você só vai ter uma vida de verdade feliz, se você estiver no centro da vontade de Deus, habitando com o Espírito Santo de Deus. O mais maravilhoso que o Mestre por excelência, o Senhor Jesus, é quem pessoalmente nos vai guiar, instruir e inspirar em todo esse estudo. Então a primeira coisa que a gente tem que entender e aprender é que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. O Espírito Santo de Deus não é uma energia,
não é um brilho, não é uma influência, não é? Muitos entendiam, inclusive os gregos, que a força dominadora do universo era o Logos. E o Logos era uma força de inspiração impessoal. É dessa mesma ideia que muitas entidades e muitas religiões orientais tomam a sua referência, de que a última sabedoria do universo é impessoal. Os budistas pensam nisso, não é? O pessoal do Zoroastro pensa nisso. Até mesmo o panteão de deuses grego e romano tinha por suprassumo o Logos, que era a energia impessoal dominadora do universo, da onde as entidades atribuíram a si o seu conhecimento. Balela, mentira, não é? A grande sabedoria do universo é a pessoa de Deus em sua trindade. E quem conhece as profundidades de Deus para nos trazer é o Espírito Santo de Deus. É por isso que uma das coisas principais que Jesus falou sobre a questão do Espírito Santo de Deus, e tem a ver com o intelecto dele, é que ele falou assim, olha, ele vos ensinará todas as coisas. E deixa eu fazer uma pergunta para você. Você sabe qual que é a palavra para tudo em grego? É a palavra pan. É por isso de pandemia. Porque é uma edemia pan, generalizada, total. É tudo, todos os lugares. Né? Uma epidemia é uma edemia em algum lugar específico. Mas uma pandemia, ela é generalizada, ela é em todos os lugares. Por isso que pan-americano, de toda a América. Não é? Então a palavra pan significa isso. E a palavra pan no grego, para tudo, significa tudo mesmo. Então quando Jesus falou que ele vos ensinará todas as coisas, ele não está dizendo as coisas pertinentes à fé. Ele está dizendo tudo. É isso mesmo que eu quero dizer. E eu quero que você se sinta desafiado por isso. Eu quero que você se sinta desafiado por isso. O Espírito Santo de Deus é capaz de te ensinar tudo. Pastor, então por que eu não aprendo? Porque você não busca o Espírito Santo da maneira que se deve. Simples assim. Isso é dicotômico. Sabe o que significa uma coisa dicotômica? É que ela só tem dois lados. Ela é dualista, ou de um lado ou do outro. Se você não está aprendendo tudo, isso serve para mim, serve para você, serve para qualquer pessoa. Se você não está aprendendo tudo com o Espírito Santo, é porque você não está buscando ele da maneira como convém para aprender tudo. Porque Jesus disse assim, ele vos ensinará todas as coisas. Ele disse isso, não é? Irmão, eu sei que às vezes quando a gente fala isso parece simplista e parece meio radical, mas é porque é. É simplista e é radical. Existe um radicalismo, irmãos, na fé, que é por diversas vezes tomado como um fanatismo infantil. E não é isso que nós estamos falando, não é? Quem dera ter o meu amigo aqui, o Brother Johnny, aqui para falar comigo sobre essa questão do fanatismo infantil que às vezes parece que o pregador está falando. Não. Isso é levado em consideração, irmãos, muitos aspectos da vida. E experiências pessoais de algumas pessoas, inclusive da minha. Eu já fui ensinado pelo Espírito Santo de Deus coisas que eu não sabia. Eu já passei por experiências de que o Espírito Santo de Deus me ensinou alguma coisa que eu nunca tive ideia sobre aquilo. Agora, sabe qual que é o fantástico? É que as entidades malignas que imitam o Espírito de Deus, por diversas vezes fazem isso. Você já viu alguma vez alguém falando sobre na mediunidade, que chegou lá no fulano de tal e o cara disse que era um médico que operava espiritualmente, não é? Aí chega lá no fulano de tal, o pai não sei das quantas, ou então o fulano de Jesus, alguma coisa assim, e o rapaz pegava, entortava a boca, pegava um bisturi, fazia uma operação e a pessoa era curada. E a gente fica achando isso algo que fantástico, isso que maravilhoso, que extraordinário. Mas a gente não crê que o Espírito Santo de Deus tem um poder muito maior do que esse. Simples assim.
Nós deslumbramos com aquilo que a malignidade faz, mas não nos debruçamos ao poder imperioso, imperativo, inigualável da pessoa do Espírito Santo de Deus. Isso é uma realidade. Te dou aqui para você três situações diferentes nos evangelhos. A primeira delas é Pedro e João chegando para adorar no templo. Não temos nem prata nem ouro, mas o que temos te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. O homem saiu levantando e andando. As pernas deles eram tortas, na hora elas se endireitaram. E ele saiu andando e pulando. A segunda é Paulo chegando num lugar e olhou para uma pessoa e falou assim, e viu Paulo que aquela pessoa tinha fé para ser salvo. Como é que alguém vê a fé de uma pessoa? Através do Espírito Santo de Deus que dá discernimento. Uma outra vez tinha uma pessoa, e Paulo estava pregou até mais tarde de madrugada, quem dera, irmão, que eu tivesse uma palavra boa igual a Paulo, né? Porque tinha entrado madrugada dentro e ninguém tinha ido embora. Só que Paulo talvez não fosse um pregador tão eloquente como por exemplo, o nosso pastor, ou como que escreveu esse assunto, ou tantos outros pastores, disse que o homem lá ficou, um jovem pegou e caiu no sono, e caiu do quarto andar lá embaixo. Paulo olhou para o rapaz e falou assim, o Espírito ainda está nele, e abraçou o menino, e o menino ressuscitou. O Espírito Santo de Deus pode todas as coisas. Ele é poderoso. Na história da humanidade, nós temos muitas expressões do Espírito Santo de Deus trabalhando. Mas, de um tempo para cá, nós consideramos as questões da alma cada vez mais reclusas a nosso respeito e não entendemos que o Espírito Santo de Deus quer invadir a nossa alma para fazer coisas extraordinárias. O que falta na igreja, para ela ter poder, é nós darmos lugar ao Espírito, para usar a nossa vida, para a glória do nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus tem intelecto, tem vontade, emoções e sensibilidade pessoal, não é? A gente já falou, não entristeçais o Espírito Santo pelo qual vocês foram selados. Ele comunica, não é? Atos dos Apóstolos fala que servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Ele comunica, o Espírito Santo de Deus fala, irmão. O Espírito Santo de Deus está falando na igreja, através da igreja, não é? Existe a mobilidade ou iniciativa e ação, não é? Foram impelidos pelo Espírito Santo lá em Atos 16:6 para anunciar a palavra à Ásia. Olha só. O Espírito Santo de Deus, ele nos incentiva a andar. Há alguns dias atrás nós fizemos uma visita a uns irmãos de Bakersfield, impelidos pelo Espírito. Fomos influenciados pelo Espírito Santo de Deus a ir a Bakersfield, não é? Fomos influenciados pelo Espírito Santo de Deus a pregar ali, impelidos pelo Espírito para fazer. E ele é uma pessoa divina. Será que alguém pode fechar aquela porta ali da cozinha para mim, fazer favor? Não é? Ele é uma pessoa divina. Ele é parte da trindade divina. A graça do Senhor. Por exemplo, nós percebemos na palavra de Deus por diversas vezes o Espírito Santo de Deus participando na obra trina de Deus. Atos 2, 32 e 33 é uma das expressões mais bonitas disso. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que é exaltado à destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto sobre o que vós agora vedes e ouvis. Olha o trabalho completo do Espírito Santo na inauguração da igreja do Pentecostes, não é? Ele é santo, separado, ele é eterno, ele é onipresente, ele é onipotente, não é? Mateus 12, 28. Mas se expulsa os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Uma das coisas sobre a onipotência do Espírito Santo é a sua autoridade, não é? A onisciência. Deus nos revela as coisas pelo seu Espírito Santo. Os nomes do Espírito Santo, não é? Nós vamos passar rapidinho porque a gente tem uma coisa especial para falar um pouquinho para frente. Os nomes que a gente conhece ele, por exemplo, no hebraico, Ruach Kadosh, ou Pneuma Hagion no grego, não é? O significado básico de Ruach e Pneuma é vento. Não é vento, uma força invisível, misteriosa, poderosa. O sopro, o hálito, o alento, né? O hálito de Deus, o alento de Deus. Ruach Yavé, que é o sopro de Deus, não é?
Ele é o poder divino, o ruá, a força de Deus, não é? O vento como sua força impetuosa. E aí nós chegamos, irmãos, que tudo isso é importante para que a gente entenda que ele está presente na Bíblia, ele está presente hoje e ele quer estar na igreja. Não só quer estar na igreja, ele está na igreja e é ele que traz frutos para a igreja, não é? Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. A comunhão do Espírito Santo. Como é ruim quando estamos precisando de um serviço, seja de banco, no restaurante, no aeroporto, numa loja, e a pessoa que está nos atendendo diz, só um momento que o sistema caiu, ou diz o sistema saiu do ar, ou ainda a internet parou. Não é? Como é ruim que a gente chega num lugar e as coisas não estão funcionando. Já passou por isso? Olha, o sistema caiu aqui, não dá para passar cartão, é só no dinheiro, né? Já passou por isso? Não é verdade? De igual modo, a comunhão do Espírito Santo é uma conexão diária e constante, e é uma conexão de intimidade com Ele. É essencial ao nosso bem-estar espiritual e à nossa segurança e confiança. O apóstolo Paulo, aqui em 2 Tessalonicenses 3 e 5, ele está se referindo à pessoa do Espírito que nos encaminha no amor de Deus e na paciência de Cristo. Ou seja, o Espírito Santo de Deus é essa conexão, não é? A gente pode comparar no dia de hoje, só para a gente entender, como um Wi-Fi, não é verdade? Você não vê, mas está conectado na mesma forma que você está desconectado. Assim é a comunhão com o Espírito Santo. Você tem que se assegurar de estar sempre conectado. É interessante. A gente hoje vive num mundo tão conectado que a gente só percebe que a gente não está desconectado quando a gente está desconectado. Não é? A gente só consegue perceber que as coisas não estão funcionando quando a gente tenta usar. O mundo hoje não é mais, deixa eu ver se eu estou conectado. O mundo hoje é, opa, estou desconectado. Conexão é o normal do mundo hoje. Assim como na igreja do Senhor Jesus Cristo, conexão tem que ser o normal dela. O interessante de uma igreja não é se as coisas estão acontecendo ou não. Não é aí que tem que ser a diferença. A diferença é por que as coisas não estão acontecendo. Estar desconectado precisa nos trazer atenção. E hoje muita gente anda por aí desconectado, não é? A comunhão com o Espírito Santo e a qualidade da conexão espiritual. A pergunta não é se o Espírito Santo tem poder. Ele tem todo o poder. A pergunta é como está a nossa conexão com o Espírito Santo. A questão não é se o Espírito Santo de Deus pode fazer as coisas. Isso aí já está sacramentado. Ele pode fazer todas as coisas. A questão é, nós estamos conectados de tal forma que o Espírito pode agir através da nossa vida? Vou fazer uma pergunta para você de novo. Nós estamos conectados com o Espírito Santo de Deus de tal forma que ele possa agir através da nossa vida? Porque por diversas vezes, irmãos, as pessoas têm andado como se estar em comunhão com o Espírito de Deus não fizesse diferença. Vou fazer uma pergunta para você hoje. Quantas vezes hoje você foi lembrado da presença do Espírito Santo de Deus? Nádia, muito alto, meu amor. Quantas vezes hoje você foi lembrado da presença do Espírito Santo de Deus? Por quantas vezes você entendeu que o Espírito de Deus estava ali com você? Não é? Estar fora de área ou fora do ar representa uma vida distante da comunhão de Deus. Uma vida onde a pessoa não quer ouvir, não quer obedecer, não quer se render, não quer ser conduzida pelo Espírito Santo. Não é? Aqui o problema não está no poder de Deus, mas na separação provocada pelo pecado. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. A mão do Senhor continua poderosa, mas a comunhão foi interrompida. Não é? Nós estamos aí na era da inteligência artificial. Ok? E você às vezes tem lá usando aquela ferramenta poderosa, não é? Você não tem condição de você receber a resposta que você precisa quando você está utilizando a inteligência artificial se você estiver sem conexão. E sabe que muita gente tem substituído, não é? A conexão com a inteligência artificial da conexão com Deus?
Tem gente hoje muito pouco despreocupada se Deus pode guiar ela por algum lugar do que se ela pode ouvir de repente um conselho da inteligência artificial. Tem muita gente hoje usando a inteligência artificial como conselheiro para decisões. Ela abre lá o chat com o chat GPT e ela fala assim, olha, eu estou com um problema com a minha filha e tal. Como é que você acha que eu devia fazer isso, devia fazer aquilo? Não abre mais a Bíblia, não fala mais com Deus. Não pede mais revelação do Espírito Santo de Deus. Não é? E o problema da inteligência artificial, a diferença da inteligência artificial para o Espírito de Deus é uma só. Primeiro, a inteligência artificial não é Deus. Ela é uma extensão de você. E aquilo que você quiser fazer, você vai ouvir da inteligência artificial. Vai e faz. Do jeitinho dela, ela vai te aconselhar para você ir para o lugar onde você quer ir. Com Deus, não. Deus vai te pegar pela mão e vai te levar para um lugar mais excelente. Para um lugar melhor. Através do seu Espírito. Mas para isso, nós não podemos estar fora de área, não é? Esse perigo de estar fora de área, a pessoa pensa que ainda está conectado, mas não percebe a ausência do poder que antes a sustentava. Então, você pode continuar frequentando cultos, cantando, pregando, liderando, servindo, mas se vive em pecado oculto, rebeldia, amargura ou desobediência, sua vida espiritual pode estar fora de área. Examine o seu coração. Você ainda ouve a voz do Espírito Santo? Ou apenas repete movimentos religiosos sem perceber que perdeu a sensibilidade? Olha, não importa o tanto de dias que você venha para a igreja. Se você perdeu a sensibilidade que o Espírito Santo de Deus é, não adianta. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Se você só se sente afastando-se da igreja, é porque você já perdeu a sensibilidade com o Espírito Santo. Você pode ter certeza disso. Se nada mais te atrai para adorar, para servir, para se envolver com a obra de Deus, é porque a sensibilidade já foi. Uma das coisas excelentes sobre a sensibilidade com o Espírito Santo de Deus é que ela nos chama a atenção. Esse último domingo sentei junto com o irmão e o irmão me falou assim, pastor, olha, como essa semana Deus me chamou a atenção a respeito da minha conduta e para mim me aproximar de Deus. Eu falei, glória a Deus. Por quê? Porque é isso que o Espírito de Deus faz. Glória a Deus. Ele nos chama a atenção. Ele nos convida mais para perto, não é? Mas por diversas vezes, a nossa conexão ela está fraca. Não é? Quando Sansão, por exemplo, foi pego, não é? Ele não percebeu que o Espírito Santo de Deus se havia retirado dele. Ele foi ignorando tanto a presença do Espírito Santo de Deus, que quando o Espírito de Deus se retirou nele, ele já nem mais sabia. Não é? Mas às vezes a conexão está fraca. É quando há pouca sensibilidade espiritual. A conexão fraca aparece quando você ainda ama o Senhor Jesus, mas não responde com a mesma firmeza. Ainda crê, mas está ferido, cansado, envergonhado. Ainda quer servir, mas perdeu a confiança espiritual. Examine o seu coração. Se o Senhor Jesus lhe fizesse hoje essa pergunta que fez a Pedro, não foi? Você ainda me ama? Será que a gente responderia com o mesmo fervor para Jesus? Ou a gente faria como Pedro, não é? Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, né? Te amo, Jesus, com um amor mais de amigo, não é? Às vezes, irmãos, a nossa caminhada com Deus nos faz esfolar, entendeu? Uns com os outros, e a gente acaba perdendo a sensibilidade espiritual. Eu já conheci pessoas que tomou decisão, por exemplo, de mudar de igreja, de ir para outro lugar, por causa da sensibilidade espiritual que diminuiu. Ama a palavra, ama a pregação, ama o ambiente espiritual, mas a sensibilidade diminuiu. A sensibilidade foi embora. A conexão está fraca. E a gente percebe que a conexão está fraca pelo tanto que se dá valor ao culto. Não é? Quando a conexão está fraca, irmão, o culto é secundário. Eu já estava lendo uma palavra de um amigo, pessoa que eu considero. A gente fala pouco, mas eu considero um amigo. E ele dirige uma igreja lá em São Paulo e ele estava postando que ele não acha correto e respeita quem faz, mas não acha correto que se assista os jogos da Copa dentro da igreja. E ele falou que ele não ia permitir
que o lugar santo, o lugar de culto, não é? Tivesse uma televisão passando o jogo do Brasil no dia da Copa. Então ele falou que não conseguiria fazer isso. Então por isso ele não deixaria os irmãos, não deixaria o ambiente do culto para colocar o jogo no telão. Mas que tudo bem mudar o horário do culto para que os irmãos pudessem assistir em casa. Às vezes, irmãos, a nossa sensibilidade pequena, ela muda a nossa palavra. Porque a gente parece ainda ser firme nas nossas convicções. Mas as nossas atitudes demonstram fraqueza. Não é? Irmão, eu não lembro onde é que foi, não é? Em que ponto que nós normatizamos a nossa expressão de fé como secundária. E aí eu quero ser bem claro com você. Religião por religiosidade não leva ninguém a lugar nenhum. Você ser uma pessoa religiosa por religiosidade, ou seja, eu não posso perder o culto porque Deus vai ficar bravo comigo. Ou então, eu não posso perder o culto porque senão não me sinto... eu sinto que está faltando alguma coisa porque eu sou aquela pessoa que precisa estar na igreja. Agora, eu não posso perder o culto e não toque no horário do culto, porque essa é a parte mais importante da minha semana, porque eu vou servir ao meu Deus, tá certo. Não está errado. Isso não está errado. Não mexa no horário do culto. Porque o horário do culto é o horário que nós nos reunimos para o momento mais solene da nossa semana. A reunião da igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso é solene, isso é máximo. Isso não é religiosidade. Isso é a manifestação da nossa fé, do nosso religare, que é da onde vem a palavra religião. É a manifestação máxima, não toque nisso, por motivo nenhum. Quando nós dizemos que nós podemos tocar nisso, por algum motivo efêmero, passageiro, terreno, e por diversas vezes, para assistir o cara errar uma bola e falar um palavrão, não. Aí não dá, meu amigo. Mas, pastor, se o senhor fizer o culto no dia da Copa, no horário da Copa, as pessoas não vão vir para a igreja. Os crentes vão. Os crentes vão. Ô pastor, o senhor está julgando? Tô, segundo a justa justiça. Quem não negar pai, mãe, filho, mulher, por causa do meu nome, não é digno de mim. Simples. Simples. Você está julgando segundo a justa justiça. Nós estamos invertendo a coisa. O que isso demonstra? Sensibilidade fraca. Pequena. Efêmera. Não é? E aí, Paulo lembra de um negócio muito interessante falando aos romanos. Mostrando-se sábios, fizeram-se loucos. Porque trocam, invertem a glória de Deus com coisas efêmeras. Imagens de animais, de répteis. E aí vem a conexão ruim, quando há proximidade externa, mas distância interior. É quando... Essa é uma das aplicações mais fortes, né? Alguém que pode estar perto do templo, perto da liderança, perto da Bíblia, perto dos cultos, perto da obra, perto dos dons, perto dos milagres e ainda estar com a conexão espiritual ruim. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Judas esteve perto do Senhor, ouviu os seus ensinos, viu os milagres, participou do ministério, esteve à mesa, mas o seu coração estava desconectado.
Irmão, às vezes tem gente que está sendo usado por Deus, mas em contrapartida está usando a Deus para o seu próprio benefício, para alcançar posições que são suas. Eu orei hoje algumas vezes, falei: Senhor, me esconde em Ti, me deixa escondido no Senhor, não me deixa usar aquilo que o Senhor me deu para mim, deixa eu glorificar o Teu nome com aquilo que o Senhor me deu. Eu não quero ter uma conexão ruim, efêmera, passageira, terrena. Eu não quero ser um obreiro na terra, eu quero ter o meu nome no livro da vida. Essa é a conexão verdadeira. Por diversas vezes nós vemos o ministério de muitos na igreja caminhar quando ele só quer o vem a mim. Olha, eu acho muito importante algumas ferramentas que a gente tem hoje, como por exemplo o YouTube, para colocar a nossa transmissão do culto, colocar o nosso culto de ensino que vai aparecer para você depois poder entrar, você que não conseguiu assistir agora, ou colocar o nosso culto de domingo lá, a mensagem do pregador que veio aqui pregar. Muito legal, a nossa sede faz isso, transmite o culto deles ao vivo, é muito legal, nós gravamos o nosso culto aqui, usamos para isso, mas não ache, irmãos, que isso vai transformar você em uma celebridade. E não busque essa celebridade para você, não é? Às vezes a pessoa fica, sabe, querendo que aquilo viralize, exploda. Para quê, irmão? Conexão ruim. Você vai acabar trocando aquilo que é eterno pelo terreno, pelo passageiro. E isso em todas as áreas do ministério. Tem gente que quer ver um grande grupo na frente dele. Para quê, irmão? Cuidado. Sua conexão pode estar ruim. Você pode estar trocando as coisas. Olha, quando Jesus assumiu o trono aí, nós vamos estar um à direita, outro à esquerda. Nós vamos ser aí os ministros aqui do reino novo. Não, não. Vocês vão morrer por causa do amor do evangelho. Vai ser diferente a caminhada de vocês, não é? Honra-me com os lábios, mas o coração está longe. E às vezes, irmãos, o que acontece é uma coisa ainda mais complicada, é uma conexão bloqueada. Quando o pecado e a resistência impedem a ação do Espírito. Às vezes o problema não é a ausência de sinal, mas o bloqueio. A pessoa criou barreiras internas, orgulho, incredulidade, rebelião, falta de perdão, mundanismo, impureza ou dureza de coração. Atos 7,51, o pregador disse assim: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como foram os vossos pais. Às vezes, irmãos, o que acontece é, a pessoa acha que o pastor está mandando um recado. Ela cerra os ouvidos. Ela cerra o coração. Ela não quer ouvir as palavras de Deus. Porque ela acha que as palavras de Deus vindo de encontro com aquilo que ela acha especial, não é ruim para ela. E aí o que acaba acontecendo? O Espírito de Deus para de falar. Ela não ouve mais depois. Ela começa a achar que a história dela está sendo contada. Porque ela não abre o coração porque o Espírito de Deus está falando. Mas a palavra de Deus tem alguma coisa dura para isso. Está lá em Hebreus. Aquele que por diversas vezes é repreendido, endurecendo a cerviz, será quebrado, sem que haja lugar de arrependimento. Diz que Esaú foi no caminho de pecado tão forte que quando ele foi despedaçado por Deus, ele não encontrou lugar de arrependimento. Às vezes a conexão bloqueada, irmãos, ela entristece o Espírito Santo. Pedro falou para Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Por que você fez isso? Você acha que você consegue mentir para o Espírito de Deus, meu amigo? Você acha que você consegue falar: não está acontecendo nada? Não é? Seja sincero. Faça como Davi: Senhor, sonda-me.
Vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. E às vezes o problema é a conexão instável. Muita gente passa por esse problema, não é? É o tá raso, tá fundo, né? Um dia ele tá uma pessoa fervorosa, fiel, alegre, é homem de coração dobre, inconstante. Um dia ele tá cheio do Espírito Santo, outro dia você olha para ele, o que aconteceu, meu amigo? Nada funciona. Essa vida, não é? Às vezes o problema é o monjaro que ele está tomando, né? Mexe das emoções aí. Irmão, cuidado. Cuidado. Às vezes nós não tomamos cuidado com os hormônios do nosso corpo. E aqui eu estou dando uma dica de saúde para você. Às vezes você não toma cuidado com os hormônios do seu corpo, principalmente os hormônios que saem do seu intestino fino, os nutrientes e etc. E isso está abalando a sua saúde emocional. E aí, como você não tem sido uma pessoa cuidadosa na sua vida devocional, você é guiado toda hora pelo sentimento que você está sentindo. Se você está bem alimentado, se você comer um doce, você é um foguete na presença de Deus. Porque você está feliz, você está alegre, e você junta aquilo com alguma coisa que vem da parte de Deus e está feliz, está alegre. Mas aí alguma coisa acontece e você não comeu açúcar do jeito que você devia, a sua energia, a sua alegria, a sua dopamina caiu, e você põe a culpa em Deus, pelas circunstâncias que você está passando. Aí você fala, a vida não tem brilho, nada aqui se aproveita, é a sua dopamina, meu amigo, vai buscar Deus. Eu conheço irmãos que usam corinho de fogo para se animar, cuidado com isso aí. Eu acho que a oração é um lugar excelente, o louvor e a adoração é um lugar excelente, mas cuidado para você não estar usando a presença do Espírito como ópio espiritual, como droga espiritual. Onde você ativa a sua dopamina para você ficar alegre. Desce aos pés do Senhor e busque em Deus uma fé madura, não inconstante. Uma fé que olhe para a imutabilidade de Deus e não as circunstâncias que você está passando. Uma fé que olhe para a presença do Senhor, não por aquelas tristezas e alegrias que você pode estar passando. Não deixe, não permita que isso aconteça para a glória do nome de Jesus. E por fim a gente chega a uma conexão forte. Quando há comunhão, obediência, oração e sensibilidade. A conexão forte representa uma vida cheia do Espírito, sensível à voz de Deus, feliz, obediente à palavra e constante na oração e pronta para servir. Escolhei dentre vós, irmãos, 7 varões cheios do Espírito Santo, sabedoria, aos quais constituamos sobre este negócio. A participação, a separação dos diáconos, irmãos, olhava em primeiro lugar pessoas de boa reputação que eram cheias do Espírito Santo. Estevão tinha uma conexão forte. Ele não era apenas talentoso, ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Ele era tão cheio, irmãos, que até no momento da sua morte, ele olhou os olhos e viu o Senhor à destra do Pai. Quando você é cheio, irmão, quando você tem uma vida cheia, você muda a perspectiva da vida. Sabe uma frase que a gente sempre fala, você já me ouviu falando? Eu estou melhor do que eu mereço. Eu aprendi essa frase do pastor Joseph Vasconcelos. E essa frase do pastor Joseph Vasconcelos não me marcou na minha vida, na minha experiência com ele já está com o Senhor, até o momento que eu encontrei o pastor Joseph Vasconcelos passando pelo seu tratamento de câncer. Porque era mais ou menos 2:30 da tarde, 3 horas da tarde, e eu olhava para a porta da minha sala e eu vi o pastor Joseph passando para dentro da igreja. O pastor José Vasconcelos passando para dentro da igreja. Pastor, já tomou um stop, né? O pastor Joseph passando para dentro da igreja. E a hora que ele passava para dentro da igreja, era muito claro isso para nós. Ele passava para dentro da igreja, ele tirava o sapatinho dele, ele se ajoelhava e começava a orar. E passava ali 1 hora, 1h30 orando, falando com Deus. Durante seu tratamento de câncer. Sofrendo, irmãos, as dores do câncer. As agruras do câncer. A sua esposa já estava doente há mais de 10 anos, ela tinha barriga d'água.
A barriga da irmã Litinha ficava grande, assim, cheia, uma dificuldade tremenda, os dois sofrendo. Mas o pastor Joseph passava de volta, algumas vezes eu conseguia trocar uma palavra com ele, e eu falava assim, e aí pastor, como é que o senhor está? Ele falou assim, meu amigo, eu estou melhor do que eu mereço. Eu estou melhor do que eu mereço. Isso é um homem cheio do Espírito Santo, irmão. Uma fé forte, uma fé centrada, uma fé alegre. Uma fé cheia da presença de Deus, uma fé que olha para Jesus antes de olhar para a sua própria circunstância, não é? Você precisa disso. Você precisa disso. Olha, desde o nascer do sol até o entardecer, você precisa ter uma conexão forte com o Espírito Santo de Deus. Eu ouvi a história uma vez de um irmão, e eu ouvi o irmão que conversou com essa pessoa me contando essa história. Ele disse que tinha um amigo dele que morava na cidade de Atlanta, e ele era um homem cheio do Espírito Santo, e quando ele se aposentou, ele disse que sentava na cama dele, a primeira meia hora do dia, e falava assim, Espírito de Deus, o que eu vou fazer hoje? A minha agenda está na sua mão, para onde eu vou? Ele era um pastor que tinha alcançado a aposentadoria, e ele agora não planejava mais seus dias. Ele sentava na cama e por meia hora ele pedia ao Espírito Santo de Deus o que queria fazer. Que beleza, não é? Quem dera a nossa vida conseguisse ser assim, não é verdade? Mas ela pode, viu? Ela pode. Você pode começar a colocar a sua agenda no Espírito Santo de Deus, na mão do Espírito de Deus, e pedir para ele planejar, ele te inspirar a planejar a sua agenda para que você faça as coisas certas. E você vai ver como sua vida vai mudar. E aí ele sentava ali durante meia hora e pedia para Deus, falou, Senhor, o que é que eu vou fazer hoje? Para onde eu vou? Para onde é que eu vou? Onde eu estou? Para onde eu vou, né? E aí num dia desses o Espírito de Deus falou assim para ele, falou assim, ó, vai lá com aquele irmão e fala para ele isso, isso e isso. E ele ligou para esse irmão que estava contando a história e falou assim, olha, eu preciso falar com o senhor hoje, meu irmão. E o irmão falou assim, eu estou viajando hoje para Malásia, você não consegue falar comigo. Ele falou, que hora que é o seu voo? Meu voo é agora à tarde, então eu te encontro no aeroporto. O irmão falou assim, precisa de ser hoje? Precisa, eu te encontro no aeroporto. Porque o Espírito de Deus falou para mim que eu tinha uma mensagem para você e é hoje. E aí ele foi até o aeroporto e encontrou com esse irmão no saguão do aeroporto. E falou assim, olha, o Espírito Santo de Deus me chamou aqui para lhe dizer que nesses últimos anos do seu ministério, Deus vai te levantar de uma forma como Ele nunca fez antes. E vai te levar a lugares que Ele nunca te levou antes. E vai te usar de uma maneira que Ele nunca te usou antes. E você vai perceber que a sua palavra, que a sua unção vai estar muito maior. E o irmão estava ouvindo aquilo e pensando, meu Deus do céu, será que o irmão não podia falar isso para mim pelo telefone? Porque é uma coisa tão simples, não é? E parece que ele só está empolgado. E aí no meio da mensagem ele falou assim, escuta, e outra coisa que o Espírito Santo de Deus mandou lhe dizer, que L2, 3 e 5 ele cuida. Aí ele deu aquela parada. Como assim L2, 3 e 5? Essa é a palavra que o Espírito Santo de Deus me deu. L2, 3 e 5 ele cuida. E aí o irmão que estava ouvindo a mensagem começou a chorar. Ele falou assim, você sabe o que significa? Ele falou, não sei o que significa. Ele falou assim, há 20 anos atrás, eu fiz uma operação na minha coluna, nas vértebras L2, 3 e 5. E a maior dor do meu ministério é essa coluna. Porque eu tenho 2 metais, uma do lado de titânio, uma do lado do outro da minha coluna, e se eu fico de pé dói, se eu abaixo dói, de qualquer jeito dói. Aí ele falou assim, então nós vamos orar por isso agora, porque o Espírito Santo de Deus me falou para dizer que Ele vai te cuidar da sua L2, 3 e 5. E impôs as mãos sobre as costas do irmão e fez uma oração. O irmão saiu feliz da vida, renovado, foi para a viagem dele para Malásia e o outro irmão foi para casa. 2 semanas depois, ele estava em um outro avião, o irmão que recebeu a oração. Estava em um outro avião. E quando ele passou, ele foi abaixar para poder amarrar o sapato. No que ele baixou para amarrar o sapato, o companheiro de viagem dele, que sabia que ele tinha dificuldade para fazer isso, falou assim, doutor, como é que o senhor vai levantar do chão agora? O senhor não pode abaixar assim. E quando ele abaixou, quando ele se levantou, ele percebeu que fazia 2 semanas que ele não sentia mais dor nenhuma nas costas. Porque Deus o tocou na L2, 3 e 5. Mas para que isso acontecesse, alguém precisava estar com a conexão forte.
Alguém precisa estar na brecha, irmão, e é você. Alguém precisa estar sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Peça hoje, fala assim: Senhor, me guia, me usa nas tuas mãos. Espírito Santo de Deus, derrama seus dons sobre a minha vida. Peça para o Espírito de Deus. Peça aí para o Espírito de Deus. Fala: Senhor, eu estou aqui para ser usado pelo Senhor. Eu estou aqui para ser ungido pelo Senhor, para ser separado pelo Senhor. Eu quero estar em comunhão contigo, e eu sei que as coisas vão funcionar muito melhor se eu estiver em comunhão contigo, para a glória do nome de Jesus. É por isso, irmãos, que nós precisamos da conexão renovada. Esses dias atrás, nosso pastor estava viajando e ele colocou uma VPN na conexão dele. E quando ele chega em certos lugares, aquela VPN dá um certo trabalho, sabe, para poder funcionar. Ela dá um trabalhinho, a VPN, para poder funcionar, porque ela é como se ela fosse uma barreira entre a conexão dele e a conexão do computador, para ninguém entrar no computador dele e invadir o computador dele. Só que às vezes a VPN entra em uma outra rede, e ela, em vez de fazer um bloqueio para ninguém entrar, ela não deixa você conectar. O que você precisa de fazer? Você precisa de renovar a conexão. Às vezes alguma situação do passado, irmãos, de uma conexão no passado, está impedindo que você faça agora de novo a conexão. Renove ela hoje. Renove ela hoje. Não é? Você precisa de dar um refresh nisso aí, não é verdade? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Às vezes você tem que ir lá e limpar os cookies. Limpar o histórico, irmão. Não é? Tirar o histórico da frente, aquele histórico cheio de pecado, cheio de malignidade, cheio de mágoa, não é? Às vezes você foi magoado por um obreiro, por um pastor, por um trabalho, não é? Por um método. Às vezes você foi ofendido por um parente. Isso está atrapalhando a sua conexão. Olha, limpa isso hoje para a glória do nome de Jesus. Essa semana eu ouvi a mensagem de uma pessoa e eu fiquei preocupado com ela. Porque a mensagem do começo ao fim era uma raiva, era um ranço, sabe? Era uma carga. Perdoa. Perdoa e sai daí. Você precisa do Espírito Santo de Deus. A pessoa está se enchendo de título, se enchendo de diploma, achando que está crescendo, e cada dia que passa vai ficando mais amargo, mais longe, mais infiel ao Deus que deu para essa pessoa vida, alegria. Ela nem se lembra mais da alegria que ela tinha na presença de Deus, já não faz mais diferença. Porque as más experiências, tudo que lembra é má experiência. Tudo é um gatilho. Você precisa de limpar a sua vida hoje. Limpa a sua vida. Peça para o Espírito Santo de Deus te limpar. Eu não estou te receitando um remédio que eu não tomei. Eu não estou lhe receitando um remédio que eu não tomei. Eu não estou tratando isso como uma coisa efêmera. Ah, não, é só deixar para lá. Não, não é só deixar para lá. Não é só deixar para lá. É bater no peito e falar assim: eu sou tão pecador quanto. E é por isso que eu preciso receber o perdão de Deus para a minha vida. E eu preciso enxergar que essa pessoa também precisa do perdão de Deus e meu. E está perdoada em nome de Jesus. Renove hoje a sua esperança, não na humanidade, mas no Deus que criou o homem. Renove. Renove as suas memórias em Deus, renove a sua expectativa em Deus, seja renovado pelo Espírito Santo de Deus para voltar a ter esperança. Em nome de Jesus. O Espírito de Deus não perde a potência, a graça não perde velocidade, o poder de Deus não sai do ar. O problema muitas das vezes não está no céu, mas na nossa conexão espiritual. Irmão, não foi a antena da AT&T ou da Verizon que caiu, foi o seu telefone que não está funcionando. É algum problema na conexão
ali. Renove. Busque a Deus. Renove-se. Onde você está? Fora de área? Com sinal fraco? Perto, mas bloqueado? Ou conectado em comunhão plena com o Espírito Santo? Nosso pastor escreveu esse estudo semana passada, ele ministrou para nós e nós sentimos a presença de Deus. Não é? O pecado bloqueia a desobediência, enfraquece. O orgulho interfere, mas a oração fortalece. A obediência estabiliza. A santidade amplia a sensibilidade. E a rendição total nos coloca no local onde a voz do Espírito é ouvida com clareza. Estudar a pessoa do Espírito Santo é mais do que aprender uma doutrina. É ser conduzido por uma comunhão viva com Deus. O Espírito Santo de Deus não é uma força, uma energia, um recurso espiritual. Ele é uma pessoa divina que pensa, conhece, sente, fala, guia, consola, santifica e se relaciona conosco. A boa notícia é que a comunhão pode ser restaurada. O Espírito Santo ainda convence, ensina e consola, renova e conduz o coração ao amor de Deus e à paciência de Cristo. Que esse estudo nos leve não apenas ao conhecimento, mas à rendição, à obediência e a uma vida cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe você e a sua família e que você possa buscar de todo o coração uma conexão viva com o Espírito Santo do Deus vivo. Amém?